Olá, olá, pessoal. Bem-vindos ao primeiro encontro da leitura coletiva do volume 2 do João Bernardo. A gente está retomando esse ano, né, depois de um final de 2021 conturbado, em que as reuniões estavam difíceis de sair, e a gente está retornando agora, retomando de onde a gente tinha parado no ano passado, que era pelo capítulo 11 do volume 2, intitulado Relações de Poder no Interior da Cidade. Que já é uma seção nova do João Bernardo, né, desse volume, uma sessão. Como é que está intitulada essa sessão? Alguém está com o livro aberto aí? Reorganização da sociedade urbana desde o século X até ao século XIV. Perfeito, perfeito. Então a gente está iniciando essa sessão na nossa reunião de hoje. A gente vai discutir alguns pontos desse capítulo. E, enfim, é isso. Então espero que a gente consiga retomar e reconectar as nossas leituras coletivas com o nosso fiel, larguíssimo e infindável público que nas últimas 40 reuniões interagiu com a gente pelo chat, por e-mails, e a gente aproveita para deixar um abraço para o João Bernardo, que vira e mexe, interage com a gente também, mandando um e-mail com várias fórmulas para a gente discutir o trabalho dele. Enfim, então é isso, pessoal. Não sei se alguém quer começar, não sei se o Mário já quer mandar o tradicional Eu não. Então, Mateuzinho, começa você, né? Você lança aí as nossas primeiras questões. Muito bem encaminhado. Você lança as nossas primeiras questões, e aí a gente vai trocando uma ideia, né? E eu separei aqui alguns trechinhos para a gente ler junto, mas eu não tenho assim uma questão formulada, pelo menos as primeiras páginas do capítulo. Bom, então fazer uma contraproposta. Já que você tem trechos destacados para a gente ler junto, acho que é um bom começo, né? Um bom aquecimento para. Eu acho que você tem razão. Então, assim, as primeiras páginas do. Deixa eu só fazer. Então vai lá. Então fazer uma observação. Acho que vale a pena ressaltar, né, para o nosso querido público, né, a questão relativa à temática, então, que ele já abordou alguma coisa anteriormente, né? Mas agora volta a abordar de forma mais adensada, né? O problema do mundo urbano na sociedade medieval, né? Porque esse é um tema de grande importância e talvez um tema ainda hoje envolto, né? Numa série de deturpações, né? Uma série de caracterizações problemáticas, né? Em níveis muito diversos, né? Desde num extremo a perspectiva que ainda orienta, né? Que ainda povoa, digamos assim, o imaginário coletivo acerca da Idade Média, né? Alguns, eu digo isso pelo contato sistemático que tem com alunos na UF, né? Em especial alunos de primeiro período, alunos que estão ingressando na universidade. Não é incomum que alguns alunos ainda se espantem com a referência a uma vida urbana no mundo medieval, especialmente, inclusive, com referências a uma vida urbana, especialmente a partir do século XI, da Idade Média Central, marcada por um considerável dinamismo, né? e uma efetividade, né? Para alguns, a cidade assume, inclusive, uma espécie de dianteira da cena histórica a partir da Idade Média Central, né? E isso ainda cria espanto em alguns. Ainda é possível, ainda é espaço para uma imagem que talvez venha ainda lá de Pirrênio, se não de autores ainda mais antigos, para os quais o caráter extremamente ruralizado da sociedade medieval, o primitivismo que lhe seria característico e intrínseco, parece estabelecer uma incompatibilidade entre essas sociedades e a existência das cidades, né? E no dinamismo tradicionalmente associado ao mundo urbano, né? E para além de variantes, como a perspectiva de que, ainda que não se chegue a tal extremo,
vertentes também da historiografia que consideraram que esse dinamismo do mundo urbano talvez fosse incompatível com a essência feudal e rural daquela sociedade, e que pretenderam ver nas cidades medievais não uma realidade medieval, mas uma espécie de uma realidade que configuraria um parênteses medieval, que projetaria o início da transição para o capitalismo, né? Ou de um dinamismo urbano que na Idade Média só poderia estar associada não ao feudalismo, mas a uma dinâmica posterior que viria a se afirmar, né? Até uma historiografia que também durante muito tempo se dedicou muito mais ao estudo do mundo urbano medieval do que, inclusive, da sociedade rural, essencial à caracterização dessa sociedade, né? Então, eu diria que são talvez mais recentes o movimento mais equilibrado no sentido de tentar entender a especificidade urbana medieval, né? Ou seja, menos do que considerar a sociedade um ente ahistórico, incompatível com a sociedade medieval, é tentar pensar na especificidade medieval do mundo urbano, né? A contextualização da cidade naquele entorno abrangente, englobante, no qual ela estava inserida, que a gente chama genericamente de sociedade feudal. Então, acho que é importante chamar atenção para esse aspecto, né? O objeto de estudo agora é um objeto marcado por possibilidades diversas de deformação. Então, é importante chamar a atenção de quem vai assistir depois esse material, né, para o necessário contraponto, para uma visão mais equilibrada que vai se tentar construir aqui a partir desses capítulos. Bom, depois dessa contextualização do Mário, acho que já valeria, então, começar pela leitura do último parágrafo da primeira página indicada para o nosso encontro de hoje, que é a página 366. É isso? 366. Que é a página que abre a sessão que o Mário falou com a gente, de reorganização da cidade urbana, desde o século X até o século XIV. Esse último parágrafo ele vai indicar as duas perguntas fundamentais que vão nortear a sessão, e em especial a discussão desse capítulo que a gente está começando a discutir, né? Então, diz o seguinte: de que modo a reorganização operada nesse regime durante a passagem do primeiro para o segundo período levou à completa reestruturação da sociedade urbana? E, tão diferente do meio que as rodeava, podemos considerar ainda as cidades como uma parte constitutiva do regime senhorial? Então, levantando duas questões que são parte integrante daquilo que o Mário estava destacando para a gente, dessa certa inquietação dos alunos, dessas certas impressões que os alunos chegam quando vão ter lá a disciplina do básico com ele na UF. Então, ele vai estar aqui tentando dar conta desse processo, né? Como é que a passagem do primeiro para o segundo período, então, desse século X, após o que ele chamou de crise dos séculos 9 e 10, como é que a cidade se reestrutura e como é que ela se transforma e o quanto ela é parte ou o quanto ela não é parte desse sistema, desse regime senhorial. Então, basicamente é isso. Não sei se enquanto o Mário estava falando, ele reparou que a gente teve aqui a saudação do nosso querido Magela e ele pediu a indicação do gel capilar que você está utilizando. Então, se você puder depois passar para ele. Apesar de, em geral, não dar muita trela para fanfarronices dessa natureza, né, e responsabilidades desse teor, deveria estar aqui, não fazendo gracinha aí nos comentários, né, declaro que se trata de Gumex, um tradicional produto que durante muito tempo mereceu, inclusive, divulgação nos trens suburbanos do Rio de Janeiro, com o famoso adágio Duralex é de Lex, do cabelo só Gumex. E é o Gumex que eu uso utilizando e indico para os interessados. Ele não, que a testa dele já avançou bastante, já ocupa metade da cabeça, mas para aqueles que ainda necessitam de artefatos desse tipo, eu indico o Gumex. Está aqui com o merchan, então.
O Enê se abandonou? Não, Enê nunca usei. Enê estraga deveras o cabelo. Rompe a estrutura capilar, não é interessante, não. Bom, Já há melhores alternativas. Feito o merchan, então, né? Feito o merchan, cumprida essa etapa, então a gente passa para a discussão do capítulo em si, né? Tendo a referência dessas questões norteadoras, a gente passa então à discussão do capítulo. Eu diria, né? Não sei se o Mário e o Matheus concordam, mas que nas primeiras 5 páginas do capítulo, ele basicamente vai retomando algumas das coisas que ele veio trabalhando no último capítulo, nas últimas muitas páginas do volume. Né? Então, o que ele está destacando é que o processo geral que se vê, né, em todas as variantes que ele apresentou lá no primeiro volume, é de que, em virtude da chamada crise do século X e do parcelamento das soberanias, o resultado, em todos os contextos que ele está analisando, desde da região do Reino de Jerusalém até Catalunha e mesmo a Inglaterra, em todas essas várias regiões, essa crise do século X, parcelamento das soberanias, tem como resultado o processo de migração das elites, sobretudo da pequena aristocracia, das pequenas e médias aristocracias, do campo em direção às cidades. E é esse o movimento que vai desencadear uma reorganização da cidade. Né? Não sei se vocês acrescentariam alguma coisa nessas primeiras 5 páginas, se vocês diriam que tem mais alguma coisa envolvida aí. Não. Eu acho que esse começo do João Bernardo ele já diverge frontalmente do que eu diria que ainda hoje é bem hegemônico na historiografia, né, ao se tratar de cidade. Porque ele vai apontar para um movimento em que muitos historiadores apontam a cidade como um local de emancipação, de rompimento de laços de servidão, né, como enfim, um espaço onde se pode melhorar as condições de vida. E aí já demonstra que o público que vai fazer esse primeiro processo que chama de urbanização já é diferente, né? Já é uma pequena e média aristocracia, até o campesinato que vai até povoar essas cidades é um campesinato enriquecido, um campesinato com maiores extensões territoriais, comerciantes, né, ligados muitas vezes aos senhores, ao rei, por exemplo, numa outra forma de reorganização dessa classe dominante, né? E eu acho que ali ele já, eu não sei se está nessas 5 primeiras páginas, mas ele chega a apontar, né, que as cidades elas não são um polo de emancipação de um campesinato dependente, né, mas que é um polo primeiro de reorganização dessa classe senhorial nesse momento de rearticulação e tudo mais. Então acho que aí ele já, como sempre, né, como de costume, ele já diverge frontalmente com o que é usual na historiografia. Perfeito. Eu acho que, inclusive, coincide, né? Naquela chamada de atenção inicial que eu fiz, porque, de fato, é como um capítulo, né? Relativamente autônomo do enquadramento geral do processo, que as cidades vão ser abordadas, caracterizadas e talvez mais do que isso, celebradas, né, pela historiografia medievalística a partir do século XI, né? Ou seja, por mais que se considere, ou frequentemente se considere como uma espécie de pano de fundo, né, o desenvolvimento agrário experimentado nesse mesmo contexto, né, e por mais que a gente encontre aqui e ali referências explícitas ao necessário background agrário para o desenvolvimento urbano, né, naquilo que se refere a não só a criação de novas cidades, né, sobretudo em regiões de desdobramento, de desbravamentos recentes, né, nas áreas do norte do continente. A perspectiva básica é de apontar desse pano de fundo, né, que permitiu o desenvolvimento urbano, que de alguma forma sustenta, viabiliza esse desenvolvimento, como um ente diferenciado
né, como um ente distinto, que a cidade vai ser especialmente abordada pela historiografia corrente, né? Mesmo aqueles manuais mais gerais, dedicados a uma história da Baixa Idade Média, que tratam, né, de níveis diversos da caracterização da sociedade medieval a partir daí, as cidades representam capítulos laudatórios que, mais ou menos explicitamente, associam, né, os adjetivos favoráveis que passam a ser referência, né, do brilho, da civilização medieval, da pujança, da Idade Média Central, a um desenvolvimento urbano que parece, no mínimo, se contrapor ou ser estranho, né, ao quadro geral, ao contexto geral, né, em que ela vai se escrever. Então é por aí mesmo, a necessidade de aquilo que eu disse, né, de talvez a cidade seja, junto com o Estado, né, uma dessas entidades com as quais a gente tem tanta intimidade, que talvez haja uma certa tendência aí à sua naturalização, né? E supor que onde ela existe na história, ela existe a partir de parâmetros que são fundamentalmente os mesmos, né? A partir de lógicas que são fundamentalmente as mesmas. Então é mais do que necessário promover esse reenquadramento, né? Não para negar a pujança do mundo urbano, mas para mostrar que se há uma pujança ou se há elementos que mereçam ser analisados como expressão dessa pujança, ela é digna do contexto medieval no qual ela está inserida, com o qual está intimamente relacionado, né? É como expressão da ordem feudal que a cidade vai tomar a dimensão que tomou na sociedade medieval, né? Eu acho que é bem necessário. Perfeito. Enfim, mas o trecho que eu tinha separado para ler com vocês e que eu acho que é o primeiro movimento interessante aqui desse capítulo, né? E aí só destacar aqui a citação que o Mateus tinha feito, né? Está na página 374. Ele falou que os camponeses pobres jamais emigraram para as cidades. E esse é um elemento que o autor usa como argumento para negar uma ideia que é frequente, né, justamente por essa historiografia laudatória do mundo urbano, a ideia de que o ar da cidade liberta e tal. Ele usa o fato deles não terem, pelo menos nessa fase inicial, né, nesses primeiros momentos das transformações urbanas, os camponeses pobres não terem jamais migrado para a cidade, ele usa isso como argumento para negar essa perspectiva laudatória. Mas, enfim, o ponto que me parece mais interessante assim, dessas primeiras páginas do capítulo se inicia na 372 e vai até 373. Né? E aí eu passo a leitura. Ao mesmo tempo que os pequenos e médios aristocratas, frequentadores de uma corte episcopal ou condal, se proclamavam como uma coletividade. Desculpa, na 372? Isso, começa na 372. Começa na 372, deixa eu te dizer. No último parágrafo da 372? Deixa eu te dizer, exatamente. Que eu tinha feito a transcrição para o meu fichamento, estava lendo direto dali. O último parágrafo começa já no período anterior aos senhores. Sim, sim. Mais para o final. Já no final. Matheus, achou aí, Matheus? Não, não consegui achar ainda não. Ah, achei, peraí. Tá ali pela metade do parágrafo, logo depois do ver o capítulo 1.b. Ah, sim, perfeito. Aí tem assim, mas neste caso, aí eu pulei essa parte, ele diz o seguinte: ao mesmo tempo que os pequenos e médios aristocratas, frequentadores de uma corte episcopal ou condal, se proclamavam como uma coletividade, queriam igualmente exercer, fora da cidade, o poder de uma senhoria impessoal, que foi o tema tratado no último capítulo 10. Com estes dois objetivos, as conjuras deram lugar às comunas urbanas. O movimento comunal. Rapidinho, que o Edilson chegou, pessoal. Bem-vindo, Edilson. Ô, meu cara. Olha ele aí. Como vai, meu querido? Cheguei, meu cara, cheguei. Campeão de bodyboard. Folgo em vê-lo, alegre e retumbante.
diria Didi Mocó, nos seus áureos tempos. Edilson, a gente está discutindo uma citação que está ali na metade do último parágrafo da 372. Se você fosse somar nós, Tá, claro. então vou seguir onde eu tinha parado. O movimento comunal foi bem mais amplo que o número de conjuras, mas foram elas a dizimá-lo e a contribuir decisivamente a dinamizá-lo e contribuir decisivamente para a sua difusão. Quando resultava dessas agitações, uma comuna era uma associação jurada que unia a elite, os vassalos do principal senhor e todos os que desempenhavam ao seu redor posições de relevo, constituindo-se como um quadro jurídico próprio, com direitos claramente estipulados e provida de órgãos governativos e de um corpo armado. Ao jurarem entre si uma solidariedade comunal, os membros da elite apresentavam-se como sendo a própria cidade, chefes coletivos da vasta família artificial urbana, a cuja camada inferior pertenciam os demais habitantes. Deste modo, a comuna, ao mesmo tempo que era internamente uma afirmação do coletivismo, externamente era uma manifestação de poder. Então, isso aqui, para mim, era uma primeira referência desse capítulo que me parece bastante interessante, né? Que o movimento inicial é dessa pequena e média aristocracia, né? Desses pequenos e médios senhores migrarem para a cidade, muitas vezes se colocarem em vassalagem dos poderes principais da cidade, o conde, o bispo, mas desse movimento de se colocar na dependência é que surge um processo de afirmação coletiva que em última instância representava um coletivismo internamente, mas projetava um poder para fora da cidade, um poder que era de natureza impessoal, que apesar de ser baseado em elementos pessoais, reforçava uma lógica impessoal, de um domínio territorial e não mais de um domínio exclusivamente desses laços diretos entre senhores e camponeses. Então isso para mim é um elemento interessante de como ele vai trabalhando, ele vai desenvolver isso mais à frente, de como que essa formação desses senhorios coletivos, através de laços pessoais, que ele fala aqui em laços de uma família artificial, né, que é sempre o conceito que ele opera, dessa família artificial, como é que, no final das contas, esses laços, na dinâmica do processo, ainda que pessoais, reforçam um poder impessoal a partir da cidade. Eu acho que tem uma referência que é muito usada, né? Eu acho que vale a pena a gente, sempre que puder, tentar estabelecer essas correlações, né? Para marcar bem a perspectiva de certas visões dominantes, né? Do quanto elas impactam o tema e foram criando a configuração da cidade como uma exceção à lógica feudal, né? Acho que são muitos, né? Acho que o vigor de certas imagens, a cristalização de certas imagens em história, né? Costumam derivar de um acúmulo historiográfico, né? Digamos, são anos e anos, são obras e obras que vão se produzindo e vão acumulando e cristalizando imagens, né? O que cria, em geral, digamos, uma arquitetura, né? Uma catedral, digamos, com essas imagens, cuja destruição, cuja reconfiguração não é simples, não é fácil, né? Em geral, pela resiliência, né? De proposições, às vezes díspares, né? Mas que vão se conjugando e vão formando essas fortalezas historiográficas, né? Mas eu estava lembrando aqui que toda a análise inicial desse período está articulada pelaquela ideia, né? Uma frase que é corrente, né? E referida até como uma frase de época, né? Nenhuma terra sem senhor, né? Ou seja, a perspectiva de que o poder senhorial, que na primeira fase do regime senhorial, que a gente chama genericamente de Alta Idade Média, apesar de seu vigor, né? E do seu poder de afirmação, lhe escapava ainda áreas diversas, né? Regiões, territórios em que o João Bernardo tentou mostrar que foi possível ainda a camponeses de estatutos sociais diversos criarem vidas relativamente alternativas e isentas ainda do poder senhorial.
A perspectiva é que, no contexto que a gente está, o movimento essencial foi um movimento de enquadramento generalizado dos territórios por essa aristocracia, né? E essa lógica é uma lógica, sobretudo, referida ao que se refere às comunidades camponesas, né? Que, segundo o próprio João Bernardo, o movimento que fez reduzir até quase desaparecer o campesinato independente, nesse contexto, foi um avanço agora mais bem articulado, mais dinamizado, mais amplo do senhorio sobre essas comunidades camponesas, né? Agora, a mesma lógica se impõe ao mundo urbano. A mesma lógica de nenhuma terra sem senhor implica em que, se a aristocracia cobriu de forma mais efetiva os espaços territoriais, se às vezes, inclusive áreas, em muitos casos ainda não arroteadas, não incorporadas à civilização, já estavam submetidas a um poder senhorial nesse contexto, a gente tem que pensar as cidades segundo a mesma lógica, né? Aquelas que existiam e que subsistiram desde a antiguidade, atravessaram a Alta Idade Média, talvez um pouco mais recolhidas, com uma existência mais circunscrita, e que vicejaram novamente a partir da Idade Média Central, elas estão submetidas a essa proposição geral, né? Em uma terra sem senhor. E as novas que vão se criar também estabelecidas dentro de circunscrições sobre as quais o poder senhorial, né, a teia senhorial havia se afirmado, né? Portanto, há que se pensar que as cidades elas estão, as suas inserções territoriais foram esquadrinhadas em áreas de soberania sobre as quais vários poderes senhoriais se afirmavam, né? E mesmo que boa parte do processo, em algumas regiões, a afirmação das cidades tenha se dado pelas famosas revoltas dos burgos, revoltas burguesas, há que se pensar na lógica, na natureza efetiva dessas revoltas, né? Aí eu lembro lá do nosso caro Carlos Astarita e do estudo que faz lá sobre, né, o território de Sarragum, por exemplo, né, em que as revoltas burguesas não tiveram aí o sentido das revoluções burguesas, séculos à frente, nem poderiam, né? Ainda que confrontando o poder senhorial, a afirmação urbana envolveu fundamentalmente a negociação com os poderes senhoriais, quando não, né, a submissão direta, a conquista do meio urbano pelos poderes senhoriais, né? Então é importante, penso eu, ressaltar, a gente precisa ir quebrando essas muitas imagens parciais que foram se somando para criar essa fortaleza que é o tema da cidade medieval, como estranha a lógica medieval englobante, né? Então, só queria ressaltar esse aspecto, né? A lógica, a perspectiva é essa, né? A cidade ela não se estrutura com base num poder articulado por uma lógica, né, nem contrastante, nem divergente, muito menos radicalmente estranha à lógica feudal, né? É essa a forma básica da articulação do poder aí. E acho que é a expressão, inclusive, do vigor dessas relações, né? Como é que as relações de vassalidade foram determinando dinâmicas de formação de grupos, né? Grupos diversos, formas diversas de sociabilidade artificial iam se constituindo, reproduzindo essa lógica fundamental, né? Estou pensando aqui, esse é o contexto também do desenvolvimento das confrarias, né? Que, em muitos casos, vão também fundamentalmente configurar essa lógica, né? A gente tem um colega aí do grupo, Douglas, que estudou uma confraria, né, de uma região específica do sul de Castela, e você vê ali como, em torno da ideia de uma confraria religiosa, você foi tendo a construção de uma família artificial hierarquizada. Quando se fala em família, preciso insistir que não há que se imaginar que, por ser família, é uma ordem horizontal, né? Uma estrutura verticalizada que, desde camponeses pobres, que com muito esforço ingressavam nessa confraria e que tinham, inclusive, entre os seus doadores o rei. Então, como se forma ali, dentro de uma confraria, uma espécie de uma família artificial que
coloca em relação, né, digamos, atores sociais diversos. Né? Então, a dinâmica dessas relações ela é tão fundamental para a articulação da sociedade que essa lógica vai se multiplicando. Vão se criando níveis alternativos de articulação, mas que seguem a lógica dessa forma de sociabilidade básica. Né? Que é o exemplo que ele dá, inclusive, de cidades como Paris, né? Em que poderes mais destacados, como o poder régio, impõem limitações a esse movimento de afirmação da cidade, ou cidades em que poderes bispais não tiveram uma força mais considerável, então ele vai trabalhando essas possibilidades também, mas acho que eu cortei o Edilson, desculpa. Muito bem. O Mário estava falando, inclusive, estava lembrando de um documento que eu trabalhei na época do mestrado, né? Destaca esses aspectos, inclusive, no campo Está meio simbólico, abafado né? para vocês? Tá, queridão, teu microfone está meio abafado. Vou tentar mexer no áudio então. Vamos ver se vai mudar algo. Vê aí, gente. Estão me ouvindo melhor? Um pouco melhor, mas se você botar um fone, de repente melhora, Edilson. Pô, porque eu tô sem fone aqui, vou ter que ter algum rolê aqui. Não, o captador do som. O captador do som às vezes não está encostado em alguma superfície, não? Não, claro que não. Então só fala um pouquinho mais alto, que dá dando para ouvir, mas só fala um pouquinho mais alto. Deve ser aquele babado que tem no finalzinho da sua manga. Deve estar cobrindo o som. Mudei para outro microfone, tá? Agora sim. Agora sim. Tá 10-10. Ele tirou o babado. A gente não entra há tanto tempo nessa plataforma que desconfigurou aqui para mim. Então, era uma referência das disputas ali entre capetinhos e plantagenetas na cidade de Rouen, quando o rei Filipe Augusto cerca a cidade, aquela coisa toda, a cidade se rende para ele assumir isso em 1204, algo do tipo. E você tem um conjunto de relações, de fato, que se inspiram simbolicamente nessa dinâmica de dono contra dono, de vassalidade, né? Com alguns momentos a burguesia da cidade quase que prestando homenagem, né? Reproduzindo esse esquema de relações pessoais numa proximidade muito grande. E quando me deparo com os estudos ali no início do século XIII, sobretudo no norte do que se considerou França naquele contexto, me parece bastante complicado imaginar as antigas teses que pensavam as cidades como contraponto do feudalismo, porque, olhando a rigor, sobretudo do ponto de vista de concentração populacional de áreas estratégicas, seria secundário ser o feudalismo, não a cidade. Porque eles assumem uma posição absolutamente central, não só estrategicamente do ponto de vista territorial, ou seja, Rouen, Paris, Ypres, Ganges, dominar essas cidades era aspecto central para conseguir reproduzir um conjunto de teias de relações pessoais e dominar territórios. Os franceses gostam de usar aquela expressão de cabeça de território, né? Não só as fortalezas, castelos, mas as cidades também se constituíam assim. Ou seja, potenciais raios de ban emanavam de seus centros. Então, me parece algo bastante impactante de analisar. Mas aí tinha, nesse sentido, anotado aqui uma pergunta para vocês, para saber o que vocês acham nesse sentido. Bom, ainda que a gente possa verificar uma aproximação bastante regular entre as dinâmicas que se reproduzem no interior das cidades com a lógica sistêmica, né, das relações de vassalidade, como procurar ou tentar, como vocês verificam o que... Bom, ainda que a gente esteja aqui destacando que se aproxima, o que se distancia dessas relações. Porque em um dado momento, ainda que esteja aqui integrada a dinâmica feudal, o desenvolvimento posterior dessa cidade vai apontar, por vezes, a outros caminhos, inclusive no bojo das disputas intra-aristocráticas. As comunas aparecem em vários momentos nas guerras feudais, de um lado de um senhor, de uma facção ou outra. Mas, aí talvez seja curiosidade, coisa de spoiler do livro, em que momento potencialmente essa dinâmica das cidades passa a ser, pelo menos do ponto de vista político, um diferencial? Ou se não, vocês não veem dessa maneira? Porque como no estudo de cidade,
pouco vejo esses temas, é uma coisa de curiosidade para mim. Eu acho que essa é uma das propostas desse capítulo, né? Verificar se a cidade assume configuração outra no curso desses séculos ou se ela, né, deve, pode continuar sendo caracterizada como um senhorio coletivo, né? Não sei se a gente vai conseguir chegar ao final dele, mas né, inclusive a proposição aí. E ele aí, voltando lá para a introdução da sessão, né? Eu acho que essa discussão vai avançar, Edilson, mais uns capítulos para frente, em que ele vai discutir o papel da cidade na formação do capitalismo. Né? Então, acho que é spoiler do livro, sim. Acho que a gente ainda não reuniu nas páginas que a gente vai ter aqui para discutir os elementos para pensar essa tua questão. Acho que a gente vai retomá-la nas próximas semanas. Mas parece evidente que, em princípio, há que se imaginar essa transformação no quadro dessa transição, né? Essa reconfiguração que, em algum momento, vai surgir a cidade burguesa, né? Na plenitude da expressão aqui, né? A cidade burguesa aqui é uma cidade que convive bem porque justamente convive contraditoriamente com a lógica feudal, né? Quando eu digo convive bem, porque eu acho que esse é um outro elemento aí dessa imagem que eu tentei produzir, das camadas, né, de exceção que foram sendo constituídas em torno da cidade, né? Até se chegar à imagem magna da cidade como um ente estranho à lógica feudal, né? Mas nessa configuração, quando eu falo da normalidade da inserção da cidade nessa lógica, a questão é que essa normalidade supõe, inclusive, níveis diversos de conflito, de conflitividade, de choques, de contradição no funcionamento e reprodução das cidades, né? Porque elas literalmente se articulam com base na lógica do próprio jogo feudal de poder, né? E aí, como você disse, a cidade, num dado momento, apoiando uma facção, né? A cidade articulada a uma relação com certos entes, né? Que a colocam numa certa posição na disputa local, né? Cidades que confrontam, né, nessa inserção na dinâmica das disputas de poder, por vezes cidades que se inserem mal nessa lógica, né, e podem sofrer reveses momentâneos ou mais duradouros, inclusive em função, né, dessa inserção ruim no quadro geral das disputas, né? Porque acho que esse é um outro fator, a frequência com que se manifesta aqui e acolá conflitos, né? Como, por exemplo, no caso das comunas que arrancaram meio que a força, como se diz, a sua autonomia, né? É mais uma expressão da possibilidade de imaginar que o que explica essa conflitividade seja a incompatibilidade entre a cidade e a lógica feudal, quando o que explica a conflitividade é muito mais a plena participação da cidade na dinâmica feudal, né? Tanto que eu acho que é o próprio Astarita que destaca que o tema das revoltas burguesas foi valorizado, acalentado, né, durante muitas décadas pela historiografia burguesa, enquanto se apoiou a hipótese de que estivesse aí os germes do que seria a Revolução Burguesa posterior, né? A ideia é que nas revoltas burguesas medievais estaria o germe que expressava essa incompatibilidade de origem, né? E que só ia se fortalecer até culminar nas revoluções burguesas. Quando essa articulação, né, quando esse esteio foi negado, quando as críticas começaram a apontar a inviabilidade dessa leitura, o tema em si acabou desvalorizado. O próprio tema das revoltas burguesas esfriou como um tema candente, né, valorizado pela historiografia burguesa.
porque era como se fosse buscar ali os inícios do processo, né? De uma incompatibilidade que estaria dado desde lá do surgimento da própria cidade, enfim. Só para destacar, acho que não lembro agora qual, mas eu acho que foi no texto da Starita que eu li isso, né? Que esse é um tema que é contemporâneo, né? É contemporâneo às próprias vitórias burguesas, né? Então, aquele François Guizot e aquele Augustin Thierry, né? História Geral da Civilização na Europa e o ensaio sobre a história da formação e do progresso do terceiro estado, que remete justamente para esses momentos a formação desses grupos e essas contradições. Só destacar esses autores aí para florear o que você já disse, queridão. Até em Portugal isso foi muito comum durante a ditadura, né? Acho que muitos historiadores olharam lá para 1383, 1385, olhando como as revoluções burguesas, até talvez como um ponto, né, de olhar para o futuro e da superação daquela ditadura portuguesa, né, apontando para outros caminhos possíveis a partir de revoluções, revoltas dos mais diversos tipos. Então, acho que o século XX proporcionou também, né, um terreno muito fértil para se olhar para essas revoltas como revoltas burguesas de fato, né, como o nascimento do capitalismo. Ainda que, né, outros autores já naquela época já fizessem uma leitura diferente daqueles processos. Acho que talvez o Rodney Hilton tenha sido um deles, quando vai tratar lá de 1381 na Inglaterra. Ele já não enseja essa mesma perspectiva, né, de que era ali uma revolta proto-capitalista, né? Mas eu acho que sim, acho que o terreno foi muito fértil também para, como o Dudu apontou, né? Show. Avançamos um pouquinho as páginas, porque nessa questão do que o Mário estava destacando, né, dessa valorização desse tema e tal, o João Bernardo também tem um ponto, um trechinho que talvez valesse a pena ler, né, com aquela característica abundância de bibliografia nas notas. Ele afirma o seguinte na 382, né? Deixa eu ver onde é que está mais ou menos o trecho que eu quero ler. Enquanto você procura, eu vou partilhar com os colegas e com o público a minha aflição, que eu estou convivendo com a expectativa de que vai sair editado dessa cortina do Matheus, aquele sujeito mascarado com a faca enorme que vai esfaquear ele. Vocês não estão tendo essa sensação, não? Aquela cortina ali fica balançando, cara. Eu estou vendo aquele sujeito mascarado do Pânico saindo com a porra de uma faca espetando ele todo. Pô, queridão, tô preocupado, hein? Vê se não tem ninguém aí atrás dessa cortina. E o pior é que eu tirei a grade, né? E aí fica pior ainda, né? Caramba. Vamos tirar a grade foi o erro primário. Bom, na 382, na meiuquinha do primeiro parágrafo que começa na página, né? Mas que já é no final da página em si, né? Ele diz o seguinte: como sempre, a atividade mercantil constituiu um dos mecanismos do regime senhorial, sem nunca o pôr em causa, nem sequer o ultrapassar. Não se prosperava no comércio sem ao mesmo tempo investir em senhorias uma parte considerável da fortuna e, reciprocamente, os nobres que não se dedicavam pessoalmente ao negócio encarregavam os agentes de prosseguir seus interesses mercantis. Então, o Mário estava falando para a gente, né, de uma tendência de imaginar que o comércio, ou de que Sim. as trocas sempre são tal qual elas ocorrem no capitalismo. Aqui o João Bernardo está destacando justamente o contrário, o aspecto histórico dessas trocas e como é que ele está relacionado à própria pessoalidade desse sistema. A página 380, no segundo parágrafo, a referência é explicitada. Assim, tá? Todos os membros da elite
qualquer que fosse o seu ramo de atividade, possuíam terras e exploravam camponeses. Tá? Quer dizer, isso é decisivo. Tá? Ou seja, em que pese a importância, em que pese a concentração nas cidades, das atividades comerciais, da atividade artesanal, manufatureira, eu acho que esse é um aspecto decisivo, e que, pela frequência com que é esquecido, desconsiderado, fortalece essas imagens. O tal inventário aqui que a gente meio sem querer está fazendo das imagens que concorrem para a configuração da cidade como um ente estranho à lógica feudal envolvente. Então, por mais que as atividades mercantis ganhem ali dimensão considerável, por mais que as atividades manufatureiras, esse caráter fundamental é decisivo para a configuração. Até porque eu me lembro que acho que o Jorge Ubi, não sei se no Guerreiro Camponês ou Economia Rural, numa dada passagem ele faz o cálculo eu não vou lembrar, mas um cálculo de que uma cidade com, se eu não me engano, cerca de 3.000 habitantes, precisava, para ter efetividade, para ter estabilidade na sua existência, de, sei lá, um campo circundante, se eu não me engano, algo em torno a 30 quilômetros de raio. Ou seja, que a cidade precisava controlar uma área rural adjacente que tivesse uma extensão considerável para uma cidade de 3.000 habitantes, para ter garantias de uma estabilidade no seu abastecimento, nas possibilidades de sua reprodução. Então, acho que essa é uma referência decisiva. De um lado, mais uma perspectiva cristalizada de que fosse estranha a vida senhorial, a atividade mercantil, de que fosse estranha a lógica. Ora, o grande comércio medieval foi, sobretudo, sustentado por essa articulação aí, até pela dinâmica mesmo de reprodução simbólica da aristocracia, o consumo dos bens de luxo, isso é um traço seu distintivo. E, mais de outro lado, essa articulação básica. A cidade é um senhorio coletivo, ela merece tal designação, inclusive porque explorar, extrair excedentes de comunidades camponesas é um elemento chave da sua configuração. Essa passagem dele me remeteu até ao volume 1, quando a gente leu aqueles 2 capítulos dele sobre troca, circulação, comércio. Agora eu não me lembro ao certo o nome do capítulo, mas eu lembro que era no final do primeiro volume. E ele chegava à conclusão de que o próprio comércio, a própria lucratividade do comércio reforçava, inclusive, laços feudais, né? E especialmente laços servis. Processo de radicalização, inclusive, da servidão, como um apoio para esse lucro do comércio, até mesmo entre famílias aristocráticas. Agora eu não vou lembrar muito bem, mas eu lembro que ele chega a essa conclusão do contrário do que se postula, né? Do reforço dos laços feudais e não o seu contrário, a sua dissolução, né? O seu choque extremamente contrário. E João Bernardo parece que avança muito bem de novo nesse sentido. E o Dudu tinha chegado a comentar a partir da pergunta do Edilson, né, sobre a questão do ponto de virada dessa cidade no desenvolvimento do capitalismo. E o João Bernardo tem uma frase, agora eu não vou lembrar, acho que é um pouco mais para o início, que ele diz: a senhoria impessoal, junto com as cidades, vão ter um papel nesse processo. Ou seja, não é a cidade que vai iluminar esse processo, transformar aquela sociedade feudal, mas um processo em que a cidade está inserida, assim como o mundo rural, né, uma cidade feudal, o mundo rural feudal, num processo aí de contrariedade, né, contradições e desenvolvimento até chegar essa virada do capitalismo. Então, acho que ele faz essa análise mais sóbria do que a gente costuma ver por aí, né, sobre cidade e comércio. E é curioso como parece
até mesmo, por exemplo, acho que as primeiras referências que fui ver na documentação de cidade, e não tinha tantas referências bibliográficas, me saltavam aos olhos ver o quão nas negociações internas, as contradições da cidade, estava a questão rural. Os caras com propriedades vastíssimas, fazendo liberação de servos. Esse contraste muito consolidado, por exemplo, até mesmo senso comum, né, de uma ruptura entre campo e cidade muito exagerada, prejudica bastante a análise em vários sentidos. Mas me parece, além de tudo, pelas citações que vocês estavam fazendo referência, estava lembrando, que é uma imagem que eu gosto bastante do Hobsbawm, lá no Era das Revoluções, logo no início, ele falando, discutindo que o iniciozinho da Revolução Francesa, e usa uma metáfora que, era uma luz, um pequeno ponto de luz em Paris num escuro imenso, ou seja, fazendo um debate do peso relativo, pelo menos daquele iniciozinho do processo revolucionário, da dimensão que a gente produz a ele. Eu acho que esse é um tema-chave nos estudos sobre cidade e a dinâmica feudal, né? Como dosar o peso relativo que a gente dá num quadro mais geral. Você tem desde autores que tendem a secundarizar demais o peso das cidades e outros, às vezes, exagerar e identificar um peso relativo muito mais amplo que pode ser. Eu acho, metodologicamente, muito difícil fazer essa análise de como entender o peso relativo das cidades na conjuntura um pouco mais ampla em um dado período. E digo isso porque, por exemplo, no período que estudo do início do século XIII, que a França vive uma expansão das comunas muito grande, bastante apoiada, aquela coisa, a tese clássica de uma relação muito intrínseca de apoio entre realeza, apoiando-se nas comunas, e por isso mesmo a chancelaria régia permitia, enfim, produzir um conjunto de foros, de cartas de comuna. Então, inclusive quantitativamente falando, conjunto de documentos se preservou dessa época, é um debate bastante acirrado entre alguns medievalistas. Como analisar o peso conjuntural dessas cidades naquele cenário um pouco mais amplo. Mais, menos, e assim, não sei se vocês têm referências quanto a esses debates. É algo bastante complicado, sobretudo quando se trabalha nessa tendência de ruptura metodológica entre campo e cidade, né? O Mário estava mobilizando o exemplo do Jubi, uma cidade pequena, de 3 mil habitantes, ainda que nos parâmetros medievais. Fico imaginando os centros urbanos um pouco mais amplos, como Paris. Uhum. O nível de extensão a faixas rurais não se estabelecia. Né? E, às vezes, mapear essas relações parece bastante difícil. Eu lembro que o Marx, eu não sei se é nos Gundrisse, talvez seja nos Gundrisse, na parte das formas, né? Ele fala que é bem direto, bem básico. Na Idade Média, se eu não me engano, ele fala, na Idade Média, o campo ruralizou a cidade, né? Ao passo que na sociedade burguesa é a cidade que urbaniza o campo. Né? É a oposição fundamental que ele faz ali, nos Gundrisse, sem avançar muito para além dessa configuração, né? Mas é como se a centralidade, né, ou digamos o sujeito e o predicado estivessem, a cidade assumisse posições diferentes, né? Ela fosse sujeito num caso e meio que predicado no outro, né? Nessa questão desse inventário que a gente vem fazendo, né? Eu juro que eu volto para a fala do Edilson, mas nessa questão de inventário das imagens que a gente vem fazendo, eu fico impressionado como elas são duráveis, né? A gente vem falando lá da historiografia do século XIX, como é que essas imagens se mantiveram na historiografia até hoje, que era o que eu vinha falando, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa muito mais banal, mas que demonstra o quanto que a gente introjetou e quanto isso é reproduzido fora de espaços acadêmicos. Então, se a gente pega jogos que se passam em períodos medievais, por exemplo, eu estou pensando em 2 joguinhos bobos, assim, tipo, muito bobos, que é o Carcassonne
e o Catan. São 2 joguinhos de tabuleiro, não sei se vocês conhecem, eu adoro jogos de tabuleiro. Um foi lançado em 95, o Catan, e o Carcassonne foi lançado em 2000. Em ambos os casos, se você tem uma cidade, você constrói uma cidade no seu território, aquela cidade te permite ampliar a produção, ampliar o que você consegue conseguir, ou te amplia as possibilidades de comércio. Então, é um jogo de tabuleiro ingênuo, assim, bobo, reforça essa ideia de que uma cidade é um elemento estranho, ou no mínimo, um centro produtor, ou um centro comercial que dinamiza aquela região. E isso vale para coisas mais complexas, como, por exemplo, um jogo como Civilization, que é um jogo que tem várias versões, lançado desde os anos 90 e tal. Enfim. Mas como é que essas imagens... O que dirá do banco imobiliário? O que dirá do banco imobiliário? Deve ter uma... Cara, tem uma versão do banco imobiliário que se passa em Westeros, então deve ter uma versão do banco imobiliário medieval. Certamente tem. Mas, enfim. Mas tudo isso para dizer que como avaliar esse peso relativo que o Edilson estava falando, e eu acho que o João Bernardo ele tem um caminho interessante, que é o caminho de olhar para os agentes históricos. A cidade em si é um mero palco, é a paisagem na qual essas tensões, essas disputas se realizam. E o que ele faz é olhar de maneira dialética como é que esses aristocratas se relacionavam com os poderes monárquicos, bispais, condais, e como é que isso se afirmava uma lógica familiar artificial, mas que no final das contas reproduzia o que se desembocava, pelo menos, em muitos casos, na afirmação de um poder impessoal, né, que é o processo que ele está analisando aqui. Isso as páginas que a gente selecionou para leitura hoje são as páginas desse primeiro processo, né, que ele vai ali, o exemplo mais avançado que ele dá, eu acho que é Santiago de Compostela, que ele vai no século XII, coisa assim. Então, ele, ainda que ele não faça essa cronologia no título, parece que ele está dizendo que esse primeiro momento vai do 10 ao 12, ou do 10 ao 13, e ele vai analisar no próximo subitem, que a gente vai ler na semana que vem, até o final do capítulo, o que vai ser até o século XIV. Né? Ainda que ele não tenha explicitado essa periodização, foi a impressão que eu fiquei. Não sei se é a leitura que vocês fizeram também. Uhum. Enfim, aí eu não sei se com isso a gente dá uma fechada nessas páginas, não sei se alguém tem mais algum comentário específico, e a gente já joga literalmente cenas dos próximos capítulos para a gente ver como é que esse desenvolvimento avança ali até o século XIV. E aí a gente só tem que... Vocês concordam? Alguém tem mais alguma coisa para falar? Alguém quer levantar algum ponto? Não, acho que ficamos por aqui mesmo. A questão é saber se a próxima reunião estaremos fantasiados ou não. É verdade. Próxima reunião. Verdade. Bom ponto, Mário. Bom ponto. Terça-feira gorda. Mardi Gras. Verdade. Enfim. Bom, Matheus já veio, né? Porra, eu vim fardado, velho. Por mim a gente pode manter. Não sei o Edilson, mas se vocês quiserem, a gente joga pro dia 8. É uma possibilidade também. O Edilson tá com cara de que quer jogar pro dia 8. Fala a verdade, Edilson. Eu acho que é o mais sensato. Então, beleza. Dia 8. Dia 8 de março. Dia 8 de março a gente retoma, então. Eu falaria agora há pouco, ainda bem que o Matheus me salvou, eu ia falar do centralismo democrático, que eu ia com a maioria, mas aí se eu rompo com a parada, eu ia pegar os meus pós, né? Em vista de posições partidárias. Maravilha. Então, dia 8 de março, às 7 da noite, a gente retoma, então, a nossa leitura coletiva e a gente vai pegar... A última página que a gente leu foi qual? 391, foi isso? Isso. Aí começa, acho que o item B. Isso. Então, da 391 até o final do capítulo, eu vou deixar no vídeo agendado a indicação da página certinha para facilitar o nosso imenso público que nos acompanha muito fielmente. Eu vou indicar certinho, mas só para já sinalizar aqui, eu acho que é até a página 415, se eu não estou enganado. 391, item C. Item C, mas até que página, Mário? 415, não é isso? 415. Isso. Então, 391 até 415, na próxima terça-feira, depois do Carnaval, no dia 8 de março. Beleza?
Pessoal, foi um prazer revê-los e vamos que esse grupo agora vai bombar. Vamos fechar o volume 2 e já começar o volume 3 esse ano, hein? Deixa eu perguntar, dia 8 de março, o professor doutor Tiago Magela vai dar a honra de aparecer aqui? Fica aqui o nosso pedido, nosso anseio, nosso apelo para que ele participe e esteja conosco. Volta Magela. Volta Magela. A gente já teve várias campanhas aqui nessa leitura coletiva, quando a gente está na campanha, hashtag Volta Magela. Volta Tiago. Gente, valeu, prazer revê-los, prazer retomar as nossas atividades, prazer estar com vocês, meus queridões, e a gente se vê na terça-feira, dia 8 de março, às 7 da noite. Até logo.